Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que Deus ensina para você sobre o julgamento. O que significa o preconceito? Deus diz que não é bom quando o homem julga, né? Não é bom para quem está sendo julgado ou para quem está julgando. Tudo isso Deus ensina para você na prática, para que você entenda que toda direção que Deus lhe dá não é bom para você. Em primeiro plano é você. Você tem que aprender a como se defender do mundo espiritual para que você não se prejudique com a ignorância, para que você não venha sofrer as consequências dos seus atos e não saber o porquê, né? Deus diz: meus filhos sofrem por falta de conhecimento. Quando se fala em preconceito, a gente acha que, antes eu achava que o preconceito era apenas no racismo, né? Quando uma pessoa era preconceituosa sobre cor e algo assim parecido. Mas quando você vai amadurecendo, você aprende que o preconceito está relacionado a um conceito do que é aquilo que você não sabe. É um pré-requisito que você está julgando algo que você não sabe, né? Então o preconceito vem sobre cor, sobre a obesidade, pessoas que são gordinhas, né? Elas já sentiram o que é o preconceito. Pessoas que é pobre, né? Que outras pessoas, elas olham já com desprezo, desprezando, né? Já tem aquele preconceito do que aquela pessoa é sem saber. O preconceito é um pré-julgamento daquilo que a pessoa não sabe. É como se eu tivesse já sabendo de algo que eu não sei, né? É o preconceito, eu já sei daquilo que eu não sei. É uma pessoa, o preconceito ela nasce da superficialidade. Uma pessoa que ela é preconceituosa, ela não se conhece. Ela acha que se conhece, então ela tem o preconceito daquilo que ele não sabe. Veja que Jesus, ele passou muito por isso, pelo preconceito. E quem julgava Jesus, né? Os próprios religiosos, as pessoas da alta sociedade, que acreditavam já saber tudo aquilo que Jesus veio ensinar. E Jesus, você não vê em lugar nenhum Jesus julgando os erros das pessoas, falando mal, falando, você é ladrão, um exemplo, você é prostituta. Ele não julgava os erros das pessoas, mas ele falava mal dos preconceituosos, né? Ele dizia que aquelas pessoas não se conheciam, raça de víboras, ele dizia com elas, né? Com aquelas pessoas, bando de víboras, vocês não sabem nada. Quer dizer, o preconceito é isso, é as pessoas terem um preconceito daquilo que não sabe, é o medo. Por trás do preconceito existe o medo por trás. Então você veja que Jesus, hora nenhuma, ele julgava as pessoas pelos seus erros. Ele tentava ajudar, trazendo uma realidade das consequências. O que era o mundo espiritual, foi o maior dever dele, foi mostrar para as pessoas a realidade, o que o mundo podia lhe trazer com aquele erro, né? A lei do retorno, era isso que ele ensinava às pessoas. Mas o
que significa realmente o preconceito? O que você sente quando está sendo pré-julgado? Eu cresci com o preconceito. Eu aprendi a lidar com o preconceito muito nova. Porque eu já cresci pessoas me julgando, né? Por conta da religião da minha mãe, as pessoas já criança. O preconceito já nasce na criança. Não é algo que vem do adulto. É algo que a pessoa vai adquirindo já na criança. Então, quando eu comecei a lidar com o preconceito, eu era muito nova. Porque as próprias crianças já me chamavam de macumbeira, né? Já me chamava de cabelo de bucha. Então eu cresci tendo que aprender a me blindar do preconceito. Eu não sabia ainda que era preconceito, mas eu fui aprendendo que tudo aquilo que as pessoas diziam de mim não era o que eu era. Então isso foi uma coisa muito fácil para mim, porque eu comecei a aprender rápido. Nem tudo que as pessoas diziam de mim era o que era verdade. Então isso para mim foi uma coisa mais fácil, porque eu aprendi ainda na infância, me defender do preconceito, né? Mas o que o preconceito, ele causa na vida das pessoas? Quando Deus diz, não julgue para não ser julgado, as pessoas não sabem como funciona. Quando você está sendo uma pessoa julgada, quando uma pessoa está ali julgando, só quem já foi julgado sabe disso. O que causa dentro de uma pessoa que está sendo oprimida pelo julgamento, né? Quem já passou por um julgamento num tribunal sabe o quanto é ruim você estar numa posição que você não sabe o que falar, você não sabe como se comportar, você sabe que aquela pessoa que está olhando para você está lhe julgando, você reconhece o olhar de uma pessoa que está julgando você, né? Você reconhece quando alguém está lhe julgando, lhe medindo, lhe pesando, observando todo o seu comportamento. Então, isso você vai aprendendo dentro do seu eu, o quanto é ruim o pré-julgamento. E quando Deus diz que é ruim, Ele diz que não é que é ruim na vida de quem está sendo julgado, é na vida de quem julga. E as pessoas não sabem disso, porque a gente aprende a julgar ainda criança, ou aprende a se defender do pré-julgamento ainda na criança. A gente vai crescendo e aprendendo a lidar com o julgamento. Tem pessoas que aprendem, né? E tem pessoas que não aprendem. Elas se inflamam, tudo aquilo que o outro diz ao seu respeito lhe magoa, lhe maltrata, mas quando Deus diz que não é para você julgar, é para que não seja ruim para você. Eu já vivi opressão, porque quem está sendo julgado, ela está sendo oprimida. Uma pessoa que ela está sendo julgada, ela tá se sentindo mal. O sentimento de quem está sendo julgado é um sentimento ruim. Mas isso vai impactar na vida da pessoa que está julgando. E ele não sabe disso. O mal que o julgador está causando dentro de uma pessoa que está sendo julgada vai refletir. Por isso que Deus diz que a balança é enganosa. Então é como se o mundo espiritual ele é muito real. Então aquilo que uma pessoa julgada ela está sentindo vai refletir na vida de quem está julgando. E as pessoas não observam porque elas não estudam sobre a espiritualidade. Então eu já fui muito julgada. Quando você é criança, você aprende a ser... Deus
não condena as crianças, né? Ele diz isso, enquanto você é nova, criança, você não paga por nada. Nem pelo que sai da sua boca, nem pelo que você sente, mas quando você é maduro, quando você não é mais criança, você já pode discernir o que é certo e o que é errado. Então quando você é maduro é que você é capaz de discernir as coisas. Mas quando você é cego espiritual, você não sabe discernir, né? Você não sabe como funciona o mundo espiritual, por isso você planta e você colhe no inconsciente. É assim que você sente. Eu já vivi julgamentos, pré-julgamentos em situação diversas, né? E eu fui aprendendo a não me abalar com a opinião das pessoas ao meu respeito, porque eu aprendi isso muito nova. Mas aí, quando eu cresci, eu vi o quanto é ruim você se sentir oprimido pelo pré-julgamento de alguém, né? É como se você estivesse sendo oprimido. Você tá ali livre, né? Eu vou lhe dar o exemplo. Você tá livre, mas você se sente tão mal que as pessoas estão lhe olhando, lhe medindo, lhe pesando pelo comportamento, pelo que sai da boca, pelas suas vestes, por tudo. E Deus diz que isso não é bom. Eu já me vi numa situação dessa quando eu estava viajando, né? Eu fui para uma casa de uma família e fui muito bem recebida, mas eu vivi uma opressão que na época eu não soube discernir que era uma opressão. Hoje eu sei que eu me sentia oprimida, porque eu não sabia como me comportar, o que falar, porque eu percebia que eu estava com pouca oportunidade de me mostrar quem eu era de verdade, mas eu sabia que as pessoas estavam ali me observando, me criticando, né? Se eu prestava, se eu não prestava, pelas minhas roupas, pela forma que eu falasse. Então eu percebi o quanto isso era real nessa época. Mas eu cresci sendo julgada, pré-julgada e me defendendo e não dando muito valor, muita razão a um pré-julgamento, porque eu sabia que isso não dizia respeito a mim. E sim, a pessoa que julga, ela julga pelas aparências, pelo aquilo que ela sabe, pelo aquilo que ela acha. Então, como eu tive que aprender isso muito rápido, eu superei, né? Eu superei, mas eu vi a plantação, o que uma pessoa que julga, ela planta dentro de uma pessoa que está sendo julgada. Ela está plantando. Por isso Deus diz, não é bom que o homem julgue. Mas não é bom para quem? Para quem está sendo julgado ou para quem está julgando? Toda direção que Deus lhe dá é para quem está fazendo o erro. Quem está julgando vai ser julgado por Deus pelo aquele pré-julgamento. E o julgamento, ele nasce, né, da superficialidade. É uma pessoa que tem medo, é uma pessoa que não sabe do que está falando, ela faz um pré-julgamento daquilo que ela acha que sabe. Veja que os religiosos julgavam Jesus o tempo todo, sem saber. Então, como eles não sabiam, eles faziam um pré-julgamento ali. Eles não sabiam e achavam que não precisava saber. Então, pelo orgulho, eles já descartavam. Então, o pré-julgamento significa de uma pessoa rasa, uma pessoa que não tem profundidade daquilo que está vivendo. Ela não sabe e já faz um pré-julgamento a respeito do que não sabe. Então, o medo está por trás do pré-julgamento. O medo de saber
É por isso que Deus diz tanto na Bíblia, não tenha medo. Porque o medo, hora nenhuma, ele vem como coisa boa na vida de uma pessoa. Sempre que o medo está por trás, ele está por trás de... O medo de trabalhar, né? O medo de conhecer o novo, aquilo que você não conhece. Qualquer medo, quando ele está relacionado em uma situação, não é algo bom. Mas não é algo bom para aquela pessoa que julga. E eu acredito muito que aquilo que você planta no inconsciente na vida de alguém vem com efeito ioiô, e é por isso que as pessoas são atacadas, vivem muito adoecendo, né? Pessoas que é preconceituosas, elas fingem saber aquilo que não sabe. Então ela tem medo de saber e se defende, já julgando e se afastando daquilo que não conhece. Por isso elas são tão atacadas, né, pelo espírito da enfermidade, porque a Bíblia fala do espírito da enfermidade. Então vem de algum lugar. As pessoas não estudam sobre isso. O porquê. A gente tem que aprender aquilo que a gente não sabe. Então a crença de você achar que já sabe e fugir do conhecimento, é sobre isso que Deus diz. Não julgue para que não seja julgado. Eu já passei por um julgamento em um tribunal que eu estava tão segura de mim, do que eu ia falar, do que eu estava passando naquela situação, que quando você está seguro, não lhe traz medo. Você sabe a razão daquilo ali, né? E a pessoa que estava me acusando, ela estava numa posição melhor que eu, com advogado particular, e ela estava tremendo de medo, porque ela sabia que estava errada na situação, e eu que estava como réu, sendo julgada, não estava sentindo aquilo que ela estava sentindo. E bastou eu falar a real situação para o juiz terminar a audiência e condenar ela. Para você ver que o pré-julgamento, uma pessoa preconceituosa que age de maneira errada, ela tem tanto medo que ela faz o pré-julgamento se prejudicando e fugindo do conhecimento de tudo que Deus diz. Eu ainda lembro desse fato que eu estava como réu, né? A pessoa tremia, que os queixos batia, do medo do que estava prestes a falar. Ela sabia que não estava certa, mas ela estava ali me julgando, né? Contratou um advogado para provar aquilo que não era verdade. Então, quando eu só abri a boca para falar, eu já consegui inverter a situação. Eu não fui julgada, condenada, e sim a pessoa que estava julgando. Então, é isso que acontece no mundo espiritual. Por isso que Deus diz, não julgue. E as pessoas acham que tudo que Deus diz é uma bobagem, não preciso saber disso, não preciso saber daquilo. E os próprios fariseus julgavam, falavam mal de Jesus e fugia do conhecimento. Quer dizer, o medo de se conhecer apenas replicava, né? Replicava na vida de Jesus, julgava, falava mal daquilo que não sabia, daquilo que não conhecia e se prejudicando. Tudo aquilo que Jesus ele ensinou e está escrito é para que a gente busque o conhecimento para não sofrer. É por isso que Deus diz tanto que os filhos dele sofrem por falta de conhecimento. Então é o conhecimento que liberta. Veja que hora nenhuma Jesus ele sentiu o julgamento das pessoas. As pessoas não conseguiram oprimir Jesus, deixar Jesus triste, deixar Jesus mal. Jesus ficava mal de perceber
a ignorância deles e que eles não sabiam o que faziam, né? Jesus dizia, meu Deus, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, por não saber o que fazem, eles sofrem as consequências. Mas Jesus, ele não ficava oprimido, sofrendo pelo pré-julgamento das pessoas. Por quê? Porque ele se conhecia. Ele já se conhecia. Então, aquele pré-julgamento das pessoas não significava nada para Jesus. Jesus tirava de letra, né? Mas uma pessoa que ela não se conhece, realmente, o pré-julgamento causa um mal na vida daquela pessoa. Oprime. Eu já fui julgada, eu já me senti oprimida pelo julgamento de alguém. Eu sabendo que eu não era aquilo, mas eu fiquei triste. E eu não sabia como me comportar, o que falar, o que fazer, porque as pessoas ficam medindo, pesando, olhando a roupa, olhando tudo seu. Então é pouco tempo ali para você realmente se mostrar quem você é. Pouco tempo. Eu dizia, meu Deus, as pessoas ficam julgando pela aparência, pela capa. E isso não existe. Então você fica ali sem saber como se comportar, como agir para agradar as pessoas que estão lhe julgando. Isso é horrível. Só quem já passou por julgamento é quem sabe como é ruim. E só quem se conhece é quem consegue de verdade se blindar do pré-julgamento, de um julgamento errado. Como é ruim. Quantas pessoas choram sabendo que as pessoas estão julgando algo que não sabe, né? E isso é muito popular hoje em dia. As pessoas julgam o outro pela aparência, pelo que acha, pelo que sabe, causando mal na vida delas mesmas. Mas ela não sabe como funciona, né? O reino espiritual, o mundo espiritual que reflete na nossa matéria. Quando Deus diz isso, as pessoas não querem acreditar, né? Então ela foge do conhecimento, fazendo tudo aquilo que é errado. Então era por isso que ela naturaliza a doença, porque ela não sabe. Então eu cresci sendo pré-julgada, aprendi a me defender da minha forma, fui aprendendo, fui superando, fui não ligando para o que as pessoas diziam, ao mesmo tempo fui melhorando, né? Fui observando o que eu podia mudar, o que eu podia melhorar, mas eu tive uma experiência bem madura do que é realmente a opressão de um julgamento. É você estar... Eu vivi isso porque eu não estava na minha cidade, né? Estava fora, hospedada numa casa onde as pessoas me julgavam pelo meu comportamento, pela minha roupa, pelo que eu era, e eu tinha pouco tempo ali para me mostrar e eu fiquei assim oprimida. Foi a maior experiência sobre o preconceito na minha vida, foi essa. Foi eu ficar oprimida, eu tentando me mostrar, sem saber a realidade, né? O que as pessoas estavam pensando de mim. E ali eu vi como era real, o que era o julgamento na vida de quem estava sendo julgado. Como é ruim. E você acha que isso sai de graça na vida de quem julga? Creio eu que não. Por isso que quando você vai se aprofundando, se conhecendo de verdade, o julgamento das pessoas já não tem a mesma relevância, né? Você vai amadurecendo, vai aprendendo que o pré-julgamento não diz respeito a quem você é, e sim a quem está julgando, porque ela julga pelo que ela sabe. Uma pessoa que julga, ela julga pelo que ela conhece, não pelos fatos reais, não pelo que é de verdade. Cada um julga pelo que sabe. Então veja que Jesus passou por isso muitas vezes. E Jesus não deixava se abater, porque ele se conhecia. Ele sabia que aquele julgamento das pessoas estavam errados. As pessoas julgavam pela aparência, né? Julgavam pelo conhecimento deles.
Por isso eles sofriam as consequências, naturalizava tudo o que vivia por não saber a realidade por trás dos fatos. E isso é muito real. Quando você vive de julgar as pessoas porque é a sua profissão, né? Eu acredito que é uma situação, né? No caso de juiz, é uma situação. Mas você viver julgando as pessoas pelo aquilo que você acredita, acha e maltrata e simplesmente se acha superior. As pessoas se acham superior e não querem nem saber do outro. E você acha realmente que isso para Deus não tem consequência? Só para quem não conhece Deus. Para quem não conhece o verdadeiro Espírito Santo é que acredita que nada tem consequência. Mas para quem acredita, prefere buscar, aprender, para que não venha sofrer os impactos do mundo espiritual, da inconsciência, daquilo que a gente não sabe como funciona, né? Não saber é uma coisa, não querer saber é outra. É o ser humano dar murro em ponta de faca. O que é murro, tá se machucando ali, mas não quer aprender, né? Por isso Jesus disse aos fariseus que antes da vinda dele, Deus perdia muita alma, porque as pessoas não sabiam. Mas depois da vinda dele, só ia para o inferno quem quisesse, porque ele tinha toda a direção para que você estudasse o que realmente tinha sentido, porque ele estava ali para ensinar o que era verdade e o que era mentira, né? E as pessoas só por achar que já tinha tudo. Quem são os mais preconceituosos na Terra? São os ricos, né? As pessoas que têm dinheiro e já acham que tem tudo e não precisa saber nada, porque o Deus deles é o dinheiro. Isso é fato, não tem como esconder. Os ricos são os mais preconceituosos na Terra. Quando você estuda, você aprende como é real toda a direção que Jesus veio nos ensinar na Terra, tá certo? E eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E que vale muito a pena você cada vez querer aprender mais. Eu aprendi tudo isso na Terra, na vivência. Eu aprendi na vivência. Quando Deus me mostrou o mundo espiritual de verdade, que eu vi com meus olhos, eu digo que Deus é tão bom, porque o homem ele só crê naquilo que vê. Se Deus não tivesse me mostrado, com certeza eu já estaria mais uma vez errando, né? Porque quando você não sabe as consequências do erro, errar é normal, porque você não sabe a consequência. É muito real. Então Deus disse, já que ela não sabe, eu vou mostrar para que ela entenda tudo que eu vou falar para ela. Aí Deus mostrou. Aí eu vi de verdade. Eu vi o Espírito sair de dentro do meu corpo. O Espírito que me guiava, que soprava na minha mente tudo o que eu achava que era verdade, né? Aí eu vi. É mais fácil quando você vê. Então, quando você não vê, como eu não vi, é por isso que vale a pena você buscar o conhecimento. Porque é o conhecimento que lhe traz a realidade, é o que liberta, é o que você não vive mais enganado, né? Por isso a pessoa associa uma coisa que não tem nada a ver e acredita que é verdade, porque é o que ela conhece. A mentira vira verdade na vida daqueles que não conhecem a verdade. É muito lindo o que Jesus veio fazer aqui, ensinar pra gente tudo que tem sentido, tá certo? E compartilhe o vídeo na vida de alguém para fazer o bem. E até o próximo vídeo.